Olá, esse é o Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira. Nesse podcast você vai ouvir histórias, sons, ritmos e ambiente das escolas de samba. O nosso nome vem da expressão Badawe, que do idioma iorubá significa festa e celebração. É impossível falar de Brasil sem falar dessa manifestação cultural tão presente no nosso cotidiano. Venha saber um pouco mais sobre essa celebração no nosso podcast. Aqui o carnaval não é só em fevereiro não, viu? Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora aquecer os tamborins? Olá, eu sou Pedro Ernesto e esse é mais um episódio do Bada UERJ. E como um bom carnaval não se faz sozinho, estou aqui com Camila Corinto e Stephanie Nunes. Esse é o episódio número 12 do Bada UERJ. E hoje vamos falar sobre um dos quesitos mais importantes do carnaval. Afinal, é a música que conduz um desfile, o samba enredo. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá na sua plataforma de podcast preferida. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que for publicado um novo episódio. E como para nós o carnaval se faz todos os dias do ano, segue a gente no Instagram para ficar atento a todas as novidades, mandar perguntas e sugestões para o nosso programa. Então se prepare, vista sua melhor fantasia e venha conosco. Você aprendeu muito sobre a definição de um enredo no episódio número 10 do Bada UERJ. Mas você sabe o que é um samba enredo? Esse gênero compõe músicas que acompanham um desfile carnavalesco, sendo responsável por transmitir o tema escolhido pela escola durante sua apresentação. Esse estilo consiste na junção de uma letra e uma melodia criadas a partir desse mesmo enredo. Mas nem sempre foi assim, e eu vou te contar como tudo começou. O primeiro desfile competitivo foi idealizado pelo jornalista Mário Filho, em 1932, pelo seu jornal Mundo Esportivo. E essa história você acompanhou no episódio número 4 do Bada UERJ. Porém, apenas em 1939, com o enredo Teste ao Samba, desenvolvido pelo compositor Paulo da Portela, a escola de Oswaldo Cruz apresentou o primeiro samba que referenciava um tema específico. Antes disso, não havia obrigatoriedade do samba, enredo e espetáculo visual caminharem juntos no mesmo assunto. A música era composta de um refrão pronto anteriormente e, durante o desfile, eram feitas improvisações. Só em 1946 que foi proibidas as mudanças em cima da hora pela instituição organizadora da época, e assim foi definido um samba-enredo para todas as escolas. Portanto, a Portela mudou a história do carnaval com esse samba, que é considerado o primeiro samba-enredo da história por muitos especialistas. Esse samba é uma homenagem ao papel do professor na sociedade e tem um formato ainda distante do que conhecemos como samba-enredo hoje. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, da nota ele senhor, 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Vou começar a aula, perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor, da nota ele senhor, 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Ainda nos primeiros anos de competição, tivemos um marco importante na história do carnaval carioca. Em 1935, o desfile recebeu apoio da prefeitura da cidade. Dessa maneira, com maior apoio ao evento, o Estado brasileiro, sobretudo durante o governo Vargas, percebeu o potencial de propaganda política e de pedagogia ufanista. E, ao mesmo tempo, as escolas de samba queriam legitimação na sociedade e pelo poder público. Nesse sentido, as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por sambas enredo que falavam sobre figuras históricas do Brasil. O carnaval foi usado como um livro didático com o objetivo de ensinar a história oficial para as pessoas que não possuíam acesso a esses materiais. Por isso, o historiador Luiz Antônio Simas afirma no seu livro Pra Tudo Começar na Quinta-feira que as escolas de samba, formadas majoritariamente por pessoas negras em um contexto pós-abolição, contavam uma história chapa branca nesse período. Eram comuns canções em homenagens a Duque de Caxias, Tiradentes, Princesa Isabel,
Guerra do Paraguai e, claro, a independência do Brasil, que deu título ao Império Serrano e rendeu um samba-enredo histórico. Além disso, nessa época surgem vozes históricas como Jamelão na Mangueira e Haroldo Melodia na União da Ilha. Já na década de 1960, essa realidade temática começou a mudar, por conta do movimento de independência das colônias africanas. Na mesma obra citada anteriormente, Simas relata que a África passou a ser mais estudada globalmente naquele contexto, o que refletiu nos enredos do período. Em 1960, o Salgueiro homenageou o Zumbi dos Palmares, com o carnavalesco Fernando Pamplona, e foi pioneiro nessa questão. Apresentamos neste carnaval com a invasão dos holandeses. Os escravos fugiam da opressão e do jugo dos portugueses. Esses revoltosos, ansiosos pela liberdade, no arraial dos Palmares buscavam a tranquilidade. A Vermelho e Branco da Tijuca foi produtora de sambas históricos na década que falavam sobre personalidades negras de destaque, como Chica da Silva e Chico Rei. Além, claro, de enaltecer pessoas do carnaval, como a pesquisadora Eneida de Moraes. Em 1977, o samba-enredo da Mangueira, sobre o controverso Monteiro Lobato, fez sucesso por todo o Brasil, estimulando o lançamento do primeiro álbum de sambas-enredos, que reunia todas as canções do ano, sendo intitulado como Festival do Samba. E para saber mais sobre os sambas-enredo dessa época, escute o episódio número 7 do Bada UERJ, relacionado ao carnaval durante a ditadura militar. Vamos entrar na época de ouro do carnaval? Estamos falando das décadas de 1970, 80 e 90. Muitas músicas dessa época são inesquecíveis. Nesse período, a cultura do samba-enredo era mais influente na sociedade ao longo do ano. A ditadura militar estava no seu auge e o carnaval era símbolo de resistência. Em 1970, Lendas e Mistérios da Amazônia foi o enredo da Portela na Avenida Rio Branco. Foi nesse mesmo período que a Beija-Flor ganhou notoriedade. Pelas mãos de Joãozinho 30 e a voz de Neguinho da Beija-Flor, a Soberana conquistou seus primeiros campeonatos. Em 1977, a União da Ilha trazia leveza para a avenida. Seu enredo, Domingo, contrastava com um cenário de extrema violência e censura militar do período. E como falamos do Hall da Fama do Carnaval, no ano de 1976, o Império Serrano levou para a avenida a Lenda das Sereias. Posteriormente, em 1989, Marisa Monte regravou para o seu álbum de estreia. Embora a escola tenha terminado em 7º lugar, o samba entrou para a história como um dos mais bonitos do carnaval carioca. Há 40 anos, o carnaval ganhava um cenário icônico, exclusivo e totalmente pensado para ele. Claro, estamos falando da lendária Marquês de Sapucaí, o querido sambódromo. Os desfiles, antes realizados na Avenida Rio Branco, passavam para a Avenida Marquês de Sapucaí, também na região central do Rio de Janeiro. A partir de um projeto idealizado por Darcy Ribeiro e desenhado por Oscar Niemeyer, foi inaugurado o Sambódromo, que, aliás, pouca gente sabe, mas foi denominado oficialmente de Passarela Professor Darcy Ribeiro. Com o novo cenário, o carnaval ganha um novo formato, a criação do desfile das campeãs. A década também é marcada por grandes sambas enredo, os clássicos que todo mundo conhece. Isso porque o carnaval cresceu a partir do sambódromo, trazendo desfiles ainda mais memoráveis. Inclusive, esse crescimento se tornou uma crítica no samba do Império Serrano, ainda em 1982, com o enredo Bum Bum Paticumbum pro Gurundum. Apesar dessa crítica, a escola ficou em primeiro lugar, até para a surpresa da carnavalesca Rosa Magalhães. Em 1984, com a inauguração da Sapucaí, cada dia de desfile tinha uma escola campeã e o primeiro lugar era definido só na semana seguinte, dando origem ao desfile das campeões. Na ocasião, a Mangueira foi a super campeã. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Um dos clássicos da década é o enredo da União da Ilha. É Hoje, de 1982, lembrado até hoje por foliões do país inteiro. E a década de 90 que marca um período de grande disputa entre duas escolas verde e branca,
A Mocidade Independente de Padre Miguel e a Imperatriz Leopoldinense rivalizaram, e em 1990, a Mocidade leva a melhor com o título de campeã com o enredo Vira Virou, a Mocidade Chegou, e só nos anos 90 se torna tricampeã. Mas quem também ganhou 3 vezes durante a década foi a Imperatriz Leopoldinense, em 1994, 96 e 99. Nesse último, com o enredo O Teatro Brasil Mostra Tua Cara, de Rosa Magalhães, agora carnavalesca da escola. Da Imperatriz, mas a Imperatriz na passarela, é samba, é arte, é linda tela, vem colorindo o carnaval, sonhava na sal, bombolanda tropical na sal, e nesse sonho ele então pediu, quero te ver Brasil, quero te ver Brasil, Brasil, mostra sua cara, sua beleza em forma rara, esse seu jeito de viver, quero te ver Brasil, Brasil, oh meu Brasil, mostra sua cara, sua beleza em forma rara, esse seu jeito de viver. Essa rivalidade foi levada de forma divertida pelas escolas e marcou um período de festa no Carnaval Carioca. A década também ficou marcada por corações explodindo na avenida. O clássico do Salgueiro, de 1993, Peguei um Itá no Norte, fez a escola levar seu 8º título. Nos anos 2000, uma das grandes marcas sobre samba enredo tem sido a forma irreverente como muitas escolas abordam novos temas, mas a raiz tradicional segue mostrando sua força, especialmente com sambas que se utilizam de ritmos muito característicos da África e do Nordeste, que possuem enorme influência na história do carnaval. Agora, como funciona a divulgação de um samba enredo? É feita uma grande campanha de divulgação, onde são selecionados 3 sambas dentro de vários que são lançados na ala dos compositores. A partir daí, há uma grande divulgação na comunidade até o dia da decisão final de qual deles vai para a avenida. Hoje em dia, as redes sociais são grandes aliadas nessa divulgação, sobretudo para alcançar públicos além da própria escola. Mas falando sobre a construção desses sambas, no século XXI nós temos um tema polêmico em torno disso, que são os ditos sambas de escritório. Esse escritório é composto por um grupo de pessoas que se unem para compor sambas enredo para as disputas das escolas de samba. O ponto aqui é que esses escritórios compõem sambas para várias escolas diferentes. Com isso, é possível que um mesmo grupo tenha vários sambas na avenida. Além disso, a ala dos compositores tradicionais fala sobre o espaço reduzido que eles têm, já que os compositores atuam em apenas uma escola e dedicam muito do seu tempo ao sonho de ter o samba campeão na sua agremiação. Mais um ponto forte sobre os escritórios é que, por fazerem sambas para mais de uma agremiação, muito se fala que o samba perde características clássicas de uma escola específica. Essas características são muito presentes quando olhamos para alguns desfiles. Por exemplo, a Beija-Flor de 2007, falando sobre África, algo marcante na escola. Mas nem todas as escolas adotam a ideia desses sambas. Uma amostra disso é a Mangueira, que mantém uma tradição forte com a sua comunidade em vários segmentos, e na composição não é diferente. A valorização da comunidade no samba enredo é algo fundamental, principalmente porque é o samba que ultrapassa gerações e fica na história, marcando a vida de várias pessoas e deixando um legado na escola. Bom, o nosso portão já vai fechar. E para não perdermos os pontos preciosos, estamos aqui terminando o nosso desfile de hoje. Poxa, uma pena. Queríamos muito mais também. Muito obrigada, querido ouvinte. Gostou do nosso programa? Pois é, em breve teremos muito mais. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção, produção e roteiro de Camila Corinto, Daniel Guedes, Pedro Ernesto e Stephanie Nunes, e edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. E eu te falo, hein? Tem coisa boa vindo por aí. Segue a gente, somos o Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira.